Boa noite, meus amigos. Vamos lá, né? Conforme prometido, vamos aqui uma aulinha aqui de frequência de mercado e alguns outros assuntos aí que porventura apareça aqui no momento da explicação. Bem, aqui a gente está na plataforma TradingView, né? Hoje ela deu uma bugada aqui, esses rabiscos que ela deu aqui, ó. Não sei o que foi que aconteceu nela, ela deu esses rabiscos aqui. Na verdade, isso aí não aconteceu, né? O gráfico realmente é esse aqui, né? E o momento que eu gravei lá, né, que eu fiz a postagem dizendo que o preço ele viria aqui nessa sharp line de venda, o mercado ele estava nesse movimento aqui, descendente, né? O mercado claramente em tendência de alta, né? Eu gravei no Profit, né? Porque o TradingView estava bugado, então eu gravei lá. Mas para efeito de explicação, eu vou vir para o TradingView porque depois do ponto onde ele bugou para frente está exatamente igual aqui ao Profit. Então vamos aqui a ele. O mesmo ponto, né? Referente ao Profit que ele estava, era esse momento aqui, ó, essa queda. Então eu havia marcado já. Ele tinha feito esse fundo e ele estava subindo, né? E eu fiquei de olho nesse fundo, por quê? Esse fundo aqui, ó. Por quê? Porque nesse movimento de expansão que ele fez aqui, rompendo topos anteriores, né? O mercado claramente ele vem num movimento de alta. Então, nesse momento aqui, que ele marcou esse fundo e ele começou a subir, o a estrutura referência do movimento é essa, desse topo para esse fundo, certo? O que que eu fiz? Como eu tenho essa referência, aí eu venho aqui na ferramenta de retração de Fibonacci, né? E traço aqui topo ao fundo. E ela vai dar os níveis. Esse nível aqui, ele chegou no 61, trabalhou e deu uma rejeitada. Então, no momento lá do vídeo, eu falo o seguinte: ele viu na retração de 61, voltou, né, ele rejeitou e ele veio fazer um reteste. Se ele, para poder o preço, né, ir lá naquela referência, ele não pode mais perder esse fundo aqui, porque aí ele vai descaracterizar já essa estrutura. Efeito de movimento de expansão e correção, certo? E por que que eu reforcei ainda mais? Aqui onde vem a questão da frequência de mercado, certo? Você pode medir a frequência de mercado a partir de várias formas. Projeções de canais, espelhamentos, né? Espelhamentos de níveis de Fibonacci, enfim. Pessoal, essa aula aqui
Quem vai entender melhor é quem tem um nível um pouco mais avançado, quem já entende Fibonacci, né? Essas coisas, vai entender melhor. Para quem é cru, vai ficar voando, certo? Mas vamos lá. Então, como é que eu faço para ver possíveis alvos, né? Eu posso projetar, fazer uma projeção de Fibonacci, por exemplo, fazer um espelhamento desse movimento, né? Pegando esse fundo com esse topo, por exemplo, que foi o que eu fiz. Aí eu venho aqui na projeção, marco aqui esse fundo com esse topo, projeto. Olha onde é que está dando a projeção de 100% desse movimento. Exatamente numa Shark Line que eu havia já, né, plotado desde ontem. Isso aqui não é coincidência. Isso aqui é o que a gente chama de frequência de mercado. O mercado ele anda em frequência. O mercado ele está sempre buscando liquidez. Ele vai de um ponto A a um ponto B. O mercado ele não se move aleatoriamente, não, certo? Então, quando eu vi essa projeção desse espelhamento e vi que estava batendo exatamente aqui no nível que eu já havia delimitado, falei, opa, rapaz, se o mercado ele não perder esse fundo, né, e ele começar a voltar a subir, ele vai lá naquele ponto. Porque aqui a gente está no nível aqui de 140, 120, né? E lá ele vai buscar o que? 140, 775. Que na verdade, isso aqui pouca gente sabe, mas eu já falei algumas vezes, né? O que compõe o mini índice? O mini índice ele é composto pelo IBOV, né? Mais juros. Na verdade, pessoal, essa região aqui onde ele buscou e onde ele finalizou o dia praticamente, né? Ele fechou aqui no 845. Quando você puxa aqui o gráfico do IBOV, cadê? Puxar o IBOV aqui, certo? Esse nível, pessoal, que ele foi buscar de 138 mil, certo? 138 mil do IBOV, mais no mini índice, ele é o quê? 140, 775. Essa diferença é justamente os juros. E por que que eu falo isso? O institucional, pessoal, ele... Eu vou mostrar uma coisa aqui que pouca gente sabe, mas que é de extrema relevância. Esse aqui é o site da B3, certo? Os institucionais, eles fazem as travas nas opções de IBOV, certo? Aqui, ó, aqui não tem sardinha não. Isso aqui é caríssimo para você montar posições aqui de opções de venda e de compra de IBOV. Aqui é só institucional que faz isso aqui. Olha aqui o nível de 138. Olha a quantidade total aqui, 492.534. Fazendo a soma aí de trava e lançamento descoberto. São 13 clientes, 5 lançadores aqui. Isso aqui é para vencimento de 15 de outubro.
Vamos lá para o vencimento 17/9, o nível de 138.000. 469.000. Compara com. Ele tem uns níveis, ó, 129. Ele é discrepante, ele chama a atenção. Eu garanto que até para quem tem um nível, né, assim, considera que tem um nível mais avançado de mercado, nunca vi isso aqui. Eu aposto, quem quiser, certo? Então isso aqui é uma das coisas que são importantes de ver. Eu não fico vendo isso aqui direto, não. Eu vejo uma, duas vezes por mês só isso aqui. Mas isso aqui é bem legal, certo? Então, vamos lá. Então assim, quando o institucional ele vai montar a posição dele, ele não monta a posição lá de, monta lá no 138.300, não, é 138, é 139, tanto é que naquela planilha lá, você só vê os números cheios, 138, 139.000, 140.000, 129.000, entendeu? Então, quando eu fiz essa projeção e bateu exatamente numa Sharkline que eu já tinha plotado, aí eu encorajei. Eu falei, rapaz, é o seguinte, ele vai lá. E outra coisa, se ele chegar lá, vou meter uma venda para pegar uma correção. E deu certo, né? 775. Correção de nada mais, nada menos aí do ponto lá, 435 pontos. Ele voltou lá na região ainda, e ainda, e ainda deu uma rejeitada. Enfim, ele finalizou o dia naquela última Sharkline. Ah, Daniel, mas e as outras Sharkline que tu marcou lá? Ele não respeitou e tal, não sei o quê. Vamos aqui pro Profit aqui, que aqui tá bugado, não vai ficar bacana não. Mas os mesmos pontos que tem aqui, tem lá no Profit, que é por onde eu opero, né? Aqui. São os mesmos pontos lá. Vamos lá. O dia, o dia começou aqui, né? Aí ele veio esticadão aqui, 9 horas, veio aqui, deixou aqui um topo, né? Fez um inducement aqui, liquidez, voltou, corrigiu, subiu capenga, rompeu a região, né? E ainda fez um pullback. Isso aqui que eu acho fantástico, pessoal. Ó, olha como é que o preço se comporta. Ele vem o próximo na região, corrigiu, aí vem com esse candle de força aqui, pum, mas não deu continuidade, ele voltou. Aí ele volta, ele retesta exatamente no ponto, aqui, ó, no ponto, e cai. Quando a gente colocar aqui nos 5 minutos, que é 1 minuto, vou colocar nos 5 minutos, ele fez isso aqui e deixou um topo, né? Uma operação que poderia ter sido feita aqui, é o seguinte, o stop curto, você poderia fazer o seguinte, na perda desse fundo, você vende,
coloca o stop aqui acima e vem buscar pelo menos aqui o 61 da retração, os 50% de todo esse impulso aqui, ó. Ele não veio, ó? Veio exatamente no 61. E aí o que que acontece? Aqui, se ele veio no 61, aqui demonstrou força, né? Rompeu, fez a correção. Isso aqui é movimento normal, isso aqui é movimento normal de mercado. E eu gosto quando ele chega assim, ó, com força, perto de um 61. Por quê? Porque é para assustar mesmo. Aí você pega, isso aqui não, pessoal, isso aqui é frequência de mercado, ó. Aqui, ó, no 61. Você pode, a opção de pegar no risco, ou você pode esperar um alinhamento, né? Só que quando o mercado está em urgência, ele não dá muita chance, não. Ele veio no 61, né? E deixou um fundinho aqui. Ele veio, fez isso aqui. Aqui ele já descaracterizou. E aqui, ó, nesse próximo retorno, você já poderia fazer uma compra por aqui e tentar voltar pelo menos pro topo anterior aqui, né? Enfim, são operações que, querendo ou não, se a gente tivesse entrado aqui para esse topo, 500 pontos é muita coisa. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Aí beleza. Aí ele veio na Shark Line aqui de novo, voltou, rompeu, pá. Quando ele rompe, aí ele volta, né? Fazendo correçãozinha e chega próximo a ela. Aí aqui, ó, foi 11 horas. 11 horas teve coletiva do FONC, né? Esse aqui é o candle de 1 minuto. Em 1 minuto, houve uma variação aqui de 1.600 pontos. Tu imagina isso aí. Essa Shark Line aqui, ele nem tomou nem conhecimento. Mas, o que foi que houve aqui, ó? Ele foi, voltou na Shark Line aqui, ó. Veio, retestou e continuou. Chegou lá nessa Shark Line, sentiu, voltou, rompeu. Quando ele rompe, aí ele vem trabalhando nela, volta nela e continua. Eu quero que vocês se atentem para os detalhes. Esse candle de 1 minuto aqui, ele, não se ele se movimentou de uma Shark Line aqui, passou e onde ele parou? Foi de Shark Line em Shark Line aqui, ó. Isso aqui é mapeamento de mercado. Isso aqui é leitura de frequência, saber como o mercado, para onde aonde o mercado está e para onde ele está querendo ir. Essa é a filosofia que eu implementei para fazer esse rastreamento de mercado, né? Então, assim, quando eu deixo para fazer operações só em regiões que eu previamente delimitei, o meu nível de assertividade vai lá para cima. Por quê? Porque e tem trade bônus locais, tem trade. Você é o famoso cercar o Lourenço, né? Outro ponto, por que que mesmo ela reagindo, né, e dando oportunidades, por que que essas shark lines aqui elas foram deixadas para trás? Porque hoje foi um dia de urgência. O mercado hoje, o mercado no gráfico diário aqui, ó, o mercado hoje ele devolveu toda aquela queda que teve lá
de um dia após a fala lá do Dino, né? Quando ele disse lá que os bancos não iam ser, iam ser processados pelo STF se cumprissem lá a Magnitsky, né? Magnitsky, sei lá como é que se nomeia. Enfim, hoje o mercado ele caiu naquele dia, ficou aqui montando posição, né? Ficou acumulando novamente e hoje na sexta-feira ele devolveu. E FNC, IMAT, Petro, tudo em alta. DI desabando, dólar caiu. Nesses dias, sempre as operações de compra elas serão mais eficientes. Quando você pegar a venda, nos dias como esse, você tem que pegar, se pegar, tem que pegar em locais extremamente específicos, como eu peguei só naquela última lá, e foi que, como eu disse que o mercado ia lá, que se ele fosse, eu ia vender, né? E foi essa operação aqui. Foi no risco mesmo. Entrei no risco aqui, peguei 375 pontos na queda. Pá, aqui. Pronto. Levou uma operação rápida. 18 minutos. E é só isso que basta para você. Você precisa, quando você opera day trade, você precisa saber o que que você quer e o que que você deve fazer. O que que você deve fazer? Você deve, quando estopar, estopar curto e quando ganhar, ganhar pelo menos o dobro que você está disposto a perder. Porque senão no final do caminho lá a conta não vai fechar. Negócio de 1 para 1 não existe não, certo? Então vamos lá. Frequência de mercado. Vou aproveitar e vou mostrar outra coisa aqui que é extremamente eficiente. Vou voltar novamente aqui para o TradingView. Colocar aqui no gráfico de 15 minutos. Certo? Ó, se pegar aqui esse fundo, esse topo, ele vai te dando níveis, certo? Espelhamento, por exemplo. Sendo que assim, esses níveis eles precisam haver confluências com outras coisas. Não é simplesmente, eu tracei aqui esse espelhamento, ele me deu esse nível aqui, primeiro nível, o segundo nível aqui de 100%, o terceiro aqui de 161,8 e o terceiro aqui de duas vezes essa amplitude. E vou confiar cegamente. Não, eu preciso de mais elementos que confluam com eles para poder ele me dar confiança, certo? Vamos colocar aqui no gráfico de linha. Ó, ele vem em queda,
acumulou, fez uma armadilha, um spring aqui, e a partir desse momento aqui, ó, ele começou a querer mudar a característica, né? Já não revisitou mais esse fundo nem nada, aqui você já começa a ficar de olho, certo? O que você pode fazer aqui? Quando ele vem, faz isso aqui e rompe, aí você já começa a vislumbrar já, tentar ver o que que tem no alta, né? Então você tem esse fundo, você pode fazer uma ligação de fundos aqui, por exemplo. Fazer aqui, pronto, certo? Você vai projetando, projeta novamente, pronto. Quando ele, quando ele faz esse fundo, esse topo, esse fundo, e quando ele rompe, aqui você já tem dois fundos e um topo, você já pode traçar um canal, certo? Beleza. Agora vamos entender a mágica. Quando você fez isso, o mercado estava aqui, ó, certo? Pronto. Aí você projeta. Vamos voltar para o gráfico de candle, certo? Aí, vamos botar num minuto, a gente vê a mágica acontecendo aqui, certo? Para você ver o comportamento do preço nos pontos. Nas extremidades e nas linhas centrais. Aqui foi o que aqui? Foi a notícia, né? Foi a notícia de hoje. Olha isso aqui que é fantástico. Isso aqui, cara, que é muito fantástico. Olha aonde foi que o preço bateu e sentiu na projeção do canal. Aqui, ó, no ponto. Ele veio, pá, uma projeção de canal, confluência com uma shark line que tinha aqui, ó. Pessoal, só um retorno desse aqui são 630 pontos. Isso aí é coisa pra caramba. Aí ele volta. Aí ele volta na shark line e volta na linha central do canal, certo? Aí vamos lá, vamos progredir. Respeitou, foi, sentiu de novo lá a região. Isso aqui não existiu, certo? Isso aqui não existiu. Essa rabiscada zona aqui, ela não existiu, certo? Isso aqui foi um bug. Vai ter outro aqui daqui a pouco também. Ó, mais duas. Ó. Isso aí não existiu, certo? Vamos lá, ele deixou para trás a região, voltou lá na Shark Line com a projeção. Vamos lá, na projeção. Ó. Isso aqui é frequência de mercado. Ó,
Ó, linha central do canal com a Shark Line confluindo. Esse aqui foi o trecho que eu peguei, certo? Mas assim, essa projeção aqui de canal eu nem fiz. Eu entrei porque era uma Shark Line e tudo, mas aqui, ó, a confluência da Shark Line com uma linha central de projeção de canal. Até já é final do dia, né? Pronto, finalizou o dia. Deu para entender mais ou menos, né? Projeções aí. É uma das É uma das ferramentas, né, para se eu traço canal com gráfico de linha, certo? Por que gráfico de linha? Porque o gráfico de linha ele leva em consideração os fechamentos de cada candle. E uma das referências mais importantes de um candle, o candle ele tem quatro referências. O candle ele tem uma mínima, um ponto de abertura, um ponto de fechamento e uma máxima, certo? Candle de alta, né? A diferença entre um candle de alta e um de baixa é que um candle de alta, a abertura é menor do que o fechamento, né? E o de baixa, a abertura é maior do que o nível de fechamento. E todos eles têm a mínima e a máxima, certo? E dentre essas quatro referências, abertura, fechamento, máximo e mínima, de tudo que eu já estudei, li, a referência mais importante é o fechamento dele. Por isso que quando você coloca o gráfico de linha, ele leva em consideração os fechamentos, certo? Em consideração só os fechamentos. E é uma ferramenta muito poderosa o gráfico de linha. Tem uma tela que eu deixo só rolando o gráfico de linha, certo? E quando eu vejo um negocinho desse aqui, ó, uma tendência de alta e um repiquezinho desse aqui, faço logo isso aqui, ó. Certo? Aí, você tá vendo isso, né? Beleza. Aí o preço veio, fez isso aqui, veio, né? Aí vamos lá. Aí vamos ver o que que acontece no retorno do, do preço a essa região. Fez muito inducement aqui, né? Chegou aqui, chegou próximo. Opa, ó.
Aqui é gráfico de 15 minutos. Vamos baixar aqui pro. Isso aqui foi já na abertura, certo? Isso aqui já foi na abertura do dia 20, abertura de hoje. Vou botar no gráfico de 1 minuto. Aqui, ó. O que que aconteceu? Ele chegou. Aqui, na maioria das vezes, eu entro no risco, certo? Vai chegando. E eu gosto quando ele chega assim, assustando. Pá, 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 com muitos com fluxo. Eu gosto quando ele chega assim. E quando ele chega, é para assustar mesmo. Ele vai. Aí numa operação dessa aqui, ó. Você bota aqui, ó. Operação dessa, 380 pontos. Ele voltou. Se você pegar 270, esse, 3 para 1. Rápido, rápido. Vai lá, passou. Ele volta nela para fechar a posição e vai-se embora. Ai não, essa aqui foi a vez que ele pegou, foi, ele veio e voltou. Mas quando ele rompe, ele retorna, muitas vezes ele continua. Faz o pullback aqui e volta. Mas ele veio, sentiu, voltou. Veja como ele trabalha na região. Trabalha, indecisão, explode. São movimentos, são trades de movimentos explosivos. Chega, volta rápido. Quando ele vai para. Também quando ele vem, é assim, são trades, principalmente quando é no risco, ou você perde logo, ou você estopa logo, principalmente porque é stop curto, ou você faz um gain logo rápido. Ele volta logo rápido, não fica mastigando muito não. Certo? Isso aqui é só um exemplo. Isso é uma das coisas assim que eu utilizo bastante. Quem, quem me conhece já de longa data já sabe do que eu estou falando, isso aqui, comentei. Isso aqui. Isso aqui acontece que são movimentos, são momentos onde os HFTs eles flipam a posição, eles mudam de nível, mas fica uma memória de preço ali. Que quando o preço ele retorna, ele reage, certo? Isso aqui é uma teoria baseada no supply and demand zones, né? Nas hidden zones, as zonas escondidas, certo? Falar de frequência de mercado, eu já estou falando outra coisa aqui que é absurdamente eficiente no mercado. E que se você fizer só isso aqui, essas coisas que eu mostrei aqui, mostrar outro. Aqui, ó. Lá, esse aqui, ó. Marcar aqui. Você está aqui, certo? Você viu o mercado fazer isso, ele foi, pronto. Bota o gráfico aqui, candlestick, pá, toca o baile. E o seu canalzinho tá marcado lá.
E nisso você já está buscando outras referências, você está aqui na máxima, né? Espera só um pouquinho isso aqui. Opa, parece que começou a voltar, né? Começou a voltar, aí tu vem aqui, ó. Vou marcar aqui, estopa esse fundo. Opa, onde é que tá dando 61,8, meu patrão? Olha aqui, 61,8, exatamente com uma confluência aqui com essa marcação, né? Meu amigo, eu já pendura, eu já deixo aqui, ó, a ordem de compra pendurada. E às vezes não vem no mesmo dia, né? Mas tá lá. A referência ainda continua a mesma. Opa, e abriu outro dia, já abriu no gapzão de baixo. Vamos ver o que, que vai acontecer. Chega perto, rapaz, quando ele vem assim, chega próximo. Mas eu acho que nesse dia ele não chegou não, não foi lá não. Tá, ver se dá pra botar aqui, ó. Não foi. Deixa eu botar aqui no 5 minutos aqui, ver se vai mais rápido. Opa, voltar por 1 minuto para ver se vai o racha agora. Opa, ó, ó, sentiu? Oi. Ó, só essa volta aqui, ó. Você pegou aqui, comprado, na linha central, no risco, certo? No risco. Deixando um stop aí de 90 pontos. Não pegou seu stop. Você já está aqui com 180 pontos já. Ou seja, já está com 2 para 1 aqui já, ó. 180 pontos, 2 para 1, certo? E vamos ver se dá seu gain lá, né? Ou se ele pelo menos não volta aqui para esse order blockzinho aqui do, né?
Oi, foi, né? No Order Block já lá, ó, bateu lá. É, daria o quê? Order Block 545. Se você estiver operando com 5 contratos em um só, dá R$ 545. Isso aí. Beleza? E ele voltou lá, né? Voltou e aí, onde é que vai? Sentiu de novo, retestou. Olha, de novo. O ponto é forte. O ponto é forte, meu patrão. Foi lá, mitigou o order blockzinho, ó. Ponto forte, né? Ó. Duas confluências aí, ó. Beleza? Então é isso, pessoal. Valorzinho de frequência de mercado, projeções de canal. Você pode medir frequência de mercado através de projeção de canal, espelhamento dessa ferramenta aqui, que são níveis de Fibonacci, né? Esse 81,8 aqui é por minha conta. Mas os clássicos são esse aí, 38,2, 50% não é nível de Fibonacci, mas é a metade do caminho, né? Por que que é importante os 50%? Porque 50% é a metade do caminho. É onde o preço para e pensa. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Supor que você tá no seu trabalho, está lá no seu escritório, já é tarde da noite e a sua esposa já ligou 10 vezes para você pedindo para você ir para casa, né? E aí você, ô meu amor, já tô indo. Aí, quando você. E ela já tá chateada contigo. Aí, quando você termina, sai, desce. Aí, quando você pega o elevador, aí quando você desce, tá no estacionamento. Aí você lembra: porra, cadê a chave de casa? Pô, deixei lá em cima. Você não pensa, você, na mesma hora, você volta e pega a chave. Da mesma forma, quando você saiu do escritório, entrou no seu carro, desceu o elevador, pegou o carro, e aí você já está a um quarteirão de chegar em casa, aí você lembra, puta merda, cadê a chave? Ficou lá no escritório. Da mesma forma, você também nem pensa. Você, felizmente vou ter que acordar a minha esposa e vou levar essa bronca aí, que ela já está chateada, ainda vou acordar ela. Mas o prejuízo ia ser muito maior, você ia chegar muito mais tarde, você voltasse todo o percurso para poder pegar a chave, para não acordar ela, e aí ia ficar mais chateado que você chegou mais tarde ainda. Agora, se você saiu do escritório, pegou o elevador, entrou no carro, e aí você está na metade do caminho, aí você, cadê a chave? Pronto, é na metade do caminho onde você para e pensa. Vale mais a pena eu retornar para pegar a chave, para não acordar minha esposa, ou eu continuar e acordar minha esposa? Você está na metade do caminho. É lá onde você vai parar e vai refletir. Você vai parar e vai pensar. E no mercado financeiro não é diferente. O preço, quando ele está na metade da estrutura de referência, entre um topo e um fundo, né? Entre um topo e um fundo, numa tendência de baixa, quando ele retorna, fazer um reteste, num pullback, ele vem subindo e chega na metade, é onde o preço para. E aí, continua a subir, ou isso é só uma correção para eu voltar a cair?
ou numa referência entre um fundo e um topo numa tendência de alta, quando ele faz um pullback caindo, e aí é uma correção para poder eu continuar, voltar a subir, ou eu vou continuar caindo e perder esse fundo. É ali onde o preço para e pensa. Os 50% dessa região, 50%, 61,8, os níveis, né? Fibonacci ele falava de projeção, ele não falava de retração. Né? A teoria dos coelhos lá, da procriação dos coelhos, lá, era progressão, né? Extensão de Fibonacci. Ele não falava de retrações, mas esses níveis, né, que usa, que são usadas, essas retrações que são usadas como referência, os níveis de Fibonacci, elas são níveis, né, psicológicos, né, são referências e funcionam bastante. É altamente eficiente, tanto para você marcar como regiões de interesse, não só elas, nada no mercado é isolado. Você precisa de várias confirmações para poder validar um ponto, para ele ser forte. Além de ter uma leitura institucional também, como uma das coisas que eu mostrei aqui, logo no começo foi aquele site lá da B3, onde você vê ali as posições, né, dos lançadores, tomadores ali de opções. Alguém que porventura esteja me assistindo e tenha algum conhecimento institucional, trabalha em algum asset, alguma coisa assim, vai saber mais ou menos o que eu estou falando. É ali onde o dinheiro manda, né? Então é isso. As retrações, elas são retrações psicológicas, né? Mas são extremamente eficientes. E elas ajudam a fazer esse mapeamento de frequência de mercado. Por quê? Porque o mercado ele é sempre baseado em tamanho e proporção. Referências barato e caro. Você pega uma estrutura. O que é uma estrutura? Estrutura é isso aqui. Você vem fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Opa, um fundo, né, que rompeu um topo anterior, deu origem a outro topo, certo? Daqui para cá já é uma nova estrutura de preço, certo? Aí você vem, vamos ver aqui uma referência desse topo para esse fundo. Quando ele vem, onde é que ele, nas proximidades que ele para? 50% da estrutura, certo? Nova referência. Por que eu usei esse fundo? Porque dessa outra estrutura aqui, ele mitigou pelo menos 50% dela. Aqui, ó. Passou até. Aqui, ó. Essa outra estrutura aqui, ó. Vim topo e fundo. Pá. Fundo, topo, fundo, topo, fundo. Opa, rompeu esse. Mudou a característica. Né? Traça essa nova referência de preço entre esse topo e esse fundo. Primeiro mergulho que ele fez, ó. Deu no 76,4. Outra referênciazinha que eu gosto de utilizar. Foi, mitigou, ficou trabalhando aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a zona de indecisão. Para onde é que eu vou? Continuo a subir ou caio? Né? Mas que tem uma lateralização danada aqui. Né? Aí você tá aqui, aí tem outra ferramentazinha bacana. Essa aqui, puxa daqui.
para cá onde você estava, pelo menos, olha, é que deu o maior nó de voo, o maior negociado aqui nessa, aqui, confluência, por aí vai, os nós de alto volume, enfim. Então, assim, essa aula é uma aula, assim, conteúdo um pouquinho mais avançado. Quem nunca operou vai realmente ficar boiando com essa aula aqui, mas são coisas valiosíssimas aqui, essas são coisas eficientes, é o que agrega, é o que funciona no mercado também, né? Muito eficiente. Valeu, galera. É mais ou menos isso aí. Fiquem com Deus aí, Deus abençoe. Tamo junto. Abraço.